E hoje, 3 estratégias para secar barriga. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já teve o sonho de ter aquela barriguinha trincada, né? Pelo menos isso já aconteceu comigo. E aí eu tive que fazer algumas escolhas. E eu escolhi realizar tudo que eu tinha nas minhas mãos para colocar em prática e ter ali um resultado satisfatório. E foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu. Quais são essas 3 estratégias? Me conta, Romulo, quais são? Deixa eu te falar. Não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo para ter um resultado de dar uma secada na sua barriga. Eu desenvolvi um protocolo para que você possa colocar em prática de uma forma muito simples e muito tranquila durante todo o seu dia a dia, tá? Olha só, são 3 coisas básicas e eu simbolizei isso através de uma sigla chamada AGE, tá? Então, A de alimentação, J de jejum e E de exercício. São 3 estratégias. Na estratégia relacionada com a alimentação, você precisa entender coisas muito simples. Primeiro, tira todo o açúcar da sua vida. Tira todo, seja radical. Eu nunca vi alguém ter um resultado excelente na vida se não for radical em algum momento. Então, seja radical. Quer secar a barriga? Quer de verdade esse resultado? Então, seja radical com o açúcar. Todo o açúcar você retira da sua alimentação. Eu não estou falando apenas do açúcar branco, refinado, aquele que a gente coloca no cafezinho, no suco, não. Eu estou falando de uma série de vários tipos de açúcar. E aqui eu quero deixar claro para você quais são esses tipos de açúcar que eu resolvi tirar da minha vida no momento em que eu quis ter esse resultado de secar a barriga rápido. Resultado rápido é comigo mesmo, tá? Primeiro açúcar foi esse tipo de açúcar refinado. Tem açúcar branco refinado, tem açúcar demerara, tem açúcar mascavo, tem açúcar de coco, tem adoçante também, que não é não é um açúcar, mas ele é algo que pode estar ali simulando ser um açúcar pela questão do gosto e por adoçar também alguns tipos de alimentos, tá certo? Então eu tirei isso da minha vida. E aí, Romulo, o que é que você fez para tomar seu cafezinho sem açúcar? Coloquei uma colherinha de óleo de coco. Óleo de coco substitui açúcar? Não, não é que substitui açúcar. Óleo de coco dá um sabor, agrega um sabor ao cafezinho, no meu caso, por exemplo, que faz com que o meu paladar vá se adaptando mais rapidamente a ficar sem esse tal de açúcar, que na verdade é algo terrível para a nossa saúde. Então eu aprendi isso. Então eu tirei o açúcar, esse tipo de açúcar eu tirei da minha vida. Outra coisa na alimentação também que eu retirei foi a questão de comer fruta pela manhã. Então eu só como fruta a partir das 8 horas da manhã, depois de ter tomado o meu café da manhã. E se eu tiver em jejum, eu prefiro nem comer fruta, sabe por quê? Porque fruta tem açúcar. Embora seja um açúcar bom e saudável, que é a frutose, mas ela não favorece em nada a quem quer trincar o abdômen, quem quer deixar a barriguinha sarada, quem quer secar a barriga de verdade. Então eu tirei fruta das minhas refeições por um período de tempo até eu ter o resultado. Suco, nem pensar. Suco é muito pior do que fruta. As pessoas dizem, suco é saudável, suco detox. De jeito nenhum. Para quem quer secar a barriga, não tem negócio de suco, não. Suco é o açúcar da fruta de forma líquida. Nossa, sacada essa, né? Então, não precisa ser muito gênio para poder saber disso. Basta saber colocar em prática. Então, eu não tomo suco de fruta durante esse período, certo? Até que eu tenha o meu resultado. E depois eu faço a manutenção de tudo isso, fazendo uma adaptação e comendo de tudo de uma forma muito tranquila, tá bom? Então preste atenção, retira o açúcar, elimina o negócio de fruta, principalmente nas primeiras refeições e após anoitecer, porque quando anoitece, o seu metabolismo diminui a velocidade. Então, se você coloca alguma coisa açucarada, como por exemplo fruta ou suco, você matou ali o seu metabolismo, tá certo? E aí você entra num processo realmente de não secar a sua barriga. Esse é o primeiro ponto na alimentação. Romulo, e aí, o que você come então? Eu como proteínas animais. Eu dou preferência a alimentos ricos em proteínas, tá? E ricos também em gorduras boas. Existem vários tipos de gorduras. Aqui na minha casa, por exemplo, onde eu estou gravando esse vídeo, aqui em casa, na minha despensa, não existe nem óleo de soja, nem óleo de canola, nem óleo de milho, óleo de girassol. Não tem nenhum desse tipo de óleo, porque eu já entendi que isso aí faz muito mal para a saúde e não favorece em nada o meu processo de emagrecimento, controle de peso.
Então eu começo a utilizar óleos mais, vamos dizer assim, óleos melhores mesmo, tá? Os melhores óleos para que a gente possa ter o emagrecimento. E os melhores óleos são quais? São óleos ricos em ômega 6 e ômega 9, como por exemplo azeite de oliva, óleo de coco, né? Esses tipos, manteiga ghee, banha de porco, são tipos de gorduras que favorecem o meu processo de emagrecimento e a secadinha na barriga sem precisar estar passando fome. Então, eu faço geralmente na minha alimentação um combinado entre proteínas animais de alta qualidade, como por exemplo, uma picanha, uma maminha, né? Um peixe gorduroso, peixe gordo, tá? Por quê? Porque é rico em ômega 6, entende? Então, são esses tipos de alimentos que eu faço combinações. E aí eu utilizo com saladas, utilizo com alguns tipos de oleaginosas, como por exemplo o feijão, castanha, amendoim, e aí eu vou compondo ali a minha refeição. Então, essa estratégia na alimentação é batata. Ela realmente chega no ponto em que você tem um resultado muito, muito rápido na questão de secar a barriga. Uma outra coisa dentro dessas nossas 3 estratégias que a gente desenvolveu é a questão do jejum, né? A prática de jejum, ela favorece a ativação do metabolismo, principalmente pelo estímulo à produção do hormônio do crescimento, o hormônio queimador de gordura, que é o GH. Exatamente. Então, a melhor modalidade de jejum para esse momento do secar a barriga é o jejum intermitente, que é um jejum onde você se alimenta até as 14 horas, ou seja, faz o seu café da manhã rico em proteína, rico em gorduras boas. Se quiser lanchar no meio da manhã, você lancha, evitando fruta, evitando suco, tá? Dando preferência ao seu cafezinho, castanha do Pará, nozes, enfim, iogurte, alguma coisa que seja rica em proteína, tá? Eu costumo colocar na minha alimentação muitos ovos também, porque é um tipo de proteína que favorece ao meu emagrecimento e dá uma saciedade muito legal, tá? E aí, durante esse período da manhã, eu utilizo esse tipo de alimento. Aí eu almoço um almoço rico, tá? Rico em nutrientes, com bastante carne, com bastante gorduras boas, tá? Com bastante salada, com bastante folhas, para que isso possa ter uma quantidade de fibras adequada para que minha alimentação fique equilibrada. Aí, às 14 horas, eu não como mais nada, só vou comer no outro dia. Então eu faço isso dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Essa é a modalidade de jejum. Esse é um outro protocolo que é importante também como estratégia você utilizar se quer realmente secar a barriga. Então, alimentação, jejum e por último, exercício físico. Aí você deve estar pensando agora, deve morrer de fazer exercício, né, Romulo? Eu digo, não. Só 21 minutos todos os dias. Qual o tipo de exercício, Romulo, para secar a barriga? Tipo de exercício aeróbico. E aí, para complementar, eu faço uma sequência de exercícios de força para a região do abdômen. Ah, Romulo, então quer dizer que tem que fazer muito abdominal para secar a barriga? Não, você tem que fazer do jeito certo. É uma modalidade de treino. Então, eu combino exercícios aeróbicos com exercícios de localizados. Isso mesmo. Já ouviu falar? Exercício de resistência localizado? Pois é, tipo de exercício que eu uso para fortalecer o meu abdômen e aí também vai evitar dores nas costas, vai evitar uma série de coisas e por mais dar uma definida no músculo do abdômen. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já tem um músculo abdominal um tanto desenvolvido, porque esse músculo é um músculo antigravitacional. Então, todos os momentos da nossa vida, e a gente passa grande parte do nosso tempo, né, em movimento, se mexendo, se locomovendo, em pé, né, tendo que sentar, levantar, você requer a contração desse músculo. Então, esse músculo ele já existe aqui, tá? Ó, já tá aqui. Se eu apertar minha barriga aqui agora, assim, ó, tensionar realmente esse músculo, eu sinto aqueles gominhos, né, do abdômen aqui. Já tá tudo aqui. O fato é que existe uma capa de gordura que está por cima, impedindo das pessoas verem, impedindo de eu sentir aquele momento mágico de me olhar no espelho e ver ali a minha barriga toda trincada, tá entendendo? Então o que é que eu faço? Eu pratico exatamente 21 minutos de exercício aeróbico e aí depois eu faço uma sequência de exercícios abdominais em que vão ativar
essa musculatura e fazer com que haja um grau de hipertrofia nesse músculo para que eu possa realmente estar tendo aí o meu abdômenzinho trincado, então a minha barriga mais sequinha e mais sarada. É exatamente isso que eu faço. Então, a dica que eu dou para você é age. Alimentação, jejum e exercício. Gostou da dica? Então, ó, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e a gente com certeza vai se encontrar nos próximos vídeos. Um grande abraço, quero te ver lá, hein?